Olá, o programa Médico da Família está de volta. E no programa de hoje eu converso com a nutricionista Paula Saldanha sobre a maneira correta de armazenar os alimentos de forma a preservar os nutrientes, prevenir intoxicações e outros problemas de saúde e até mesmo reduzir o desperdício. Paula, mais uma vez agradeço a sua participação aqui. Paula, os brasileiros têm hábito de colocar na geladeira ou de congelar alimentos que não deveriam ser colocados? Tem. Eles têm o hábito de colocar na geladeira, por exemplo, que não há necessidade, a não ser que esteja muito calor, frutas. Não há necessidade de você colocar batata necessariamente na geladeira. Se você for utilizar os ovos que você acabou de comprar, não tem necessariamente a necessidade de você deixar dentro da geladeira. As frutas e algumas, por exemplo, batata doce, batatinha, o que precisa na geladeira são os folhosos. Alimentos extremamente secos não tem a necessidade de ir para a geladeira. E a gente tem que prestar atenção que muitas vezes eu abri um produto, por exemplo, o trigo se coloca na geladeira, que não há necessidade. Farinhas, não há necessidade de se colocar na geladeira. Existem alimentos que se você colocar na geladeira eles podem perder, ou no congelar ele vai perder as propriedades nutricionais? Só a longo prazo. Só a longo prazo? A longo prazo. Mas se eu congelar corretamente no freezer, por exemplo, uma carne, eu não estou perdendo as propriedades nutritivas dessa carne? Só a muito longo prazo. Até a validade, 30 dias, de forma alguma. Você pode usar sem problema algum sem problema nenhum. E no caso de enlatados, produtos de caixinha, longa-vida, depois de aberto, qual que seria a melhor maneira de armazená-los? O certo é, abriu, retira da embalagem original. Se você não vai utilizar aquele grande volume, coloca em embalagens como de gelo na geladeira e depois você congela em pequenas porções para você não perder esse produto. Ou até 24 horas a 3 dias, 72 horas, você pode estar colocando na geladeira em um recipiente fechado, de preferência de vidro. Leite condensado. Às vezes a pessoa utiliza um pouquinho lá, às vezes até come aquilo lá, como doce, alguma coisa, e põe na geladeira. E ele pode sofrer alguma contaminação com isso? Sempre vai sofrer a contaminação se você não colocar em um recipiente então, adequado. Também tem que tirar aquilo ali. Sempre tem que. Por quê? As latas, elas contêm contaminantes bem interessantes. Então, não é interessante você abrir ou mesmo comprar uma lata amassada. Não se deve. Porque aquilo... Esses contaminantes, eles interferem, eles entram no alimento e podem ocorrer processos alérgicos ou até mesmo uma intoxicação a longo prazo. E Paula, quais são os materiais mais recomendados e adequados para armazenar alimentos dentro da geladeira e no freezer? O ideal é vidro ou plástico retirando o ar. O vidro ele tem a tendência a quebrar no freezer, mas se você coloca e depois você retira e armazena no plástico, retira o ar e fecha bem. Na geladeira sempre vidro. Hoje em dia, principalmente a medicina mais preventiva que a gente tem, cada vez mais nós pedimos para não usar tantos plásticos, tanto a lata, e sim o vidro. O vidro seria mais saudável? Exatamente. Certo. Na hora do preparo, quais as recomendações e os cuidados que as pessoas devem ter ao estar preparando o seu alimento? O que mais a gente verifica em nível de contaminação é a relação cruzada que nós falamos. A pessoa acabou de mexer com uma carne, vai lá mexer com um legume e essa faca ela não higienizou adequadamente. Então esse é o maior problema que nós temos hoje. Principalmente os alimentos, principalmente carnes ou ovo, nós temos que ter um cozimento adequado, não comer comida crua. E isso hoje em dia a gente tem um dos maiores problemas. Se você fez um alimento e porventura este está contaminado, está estragado, cuidado a hora que você armazena na geladeira. Porque normalmente você tem que armazenar bem fechadinho, porque se ele está estragado, ele não vai contaminar os outros alimentos. Você daí vai visualizar depois que ele está estragado, vai retirar e vai jogar fora. E não fez um prejuízo em toda a sua geladeira. Certo. Massas, pizzas, elas podem ser armazenadas também na geladeira? Elas podem, mas desde que sejam guardadas em um recipiente de vidro e fechado. E qual é a relação dessas práticas que você está mostrando aqui para a gente e a questão do desperdício? Atualmente, como as pessoas não têm um preparo e não sabem armazenar adequadamente na geladeira, não sabem que você pode colocar em recipientes de gelo, fazer pequenas porções no freezer, fazem com que essas pessoas tenham uma grande quantidade desses alimentos estragados e perdem. O que muitas vezes poderia se alimentar 3 dias, se alimenta somente no primeiro dia e depois esquece na geladeira,
o alimento e vai ver na outra semana já estragado. Então isso vai muito além somente da nossa casa, e sim da casa de todos, e são muitos alimentos estragados que poderiam estar alimentando outras pessoas. Então, de certa maneira, não deixa de ser até ecológico e econômico você agir dessa maneira com relação aos alimentos. Ter uma prática alimentar equilibrada e também uma organização domiciliar em relação ao hábito alimentar e a quantidade que você compra adequada. Quais alimentos não devem ficar nunca perto, por exemplo, do fogão ou de um forno de micro-ondas, de locais que tenham mais aquecimento? Hoje a gente não recomenda as frutas ficarem, normalmente os produtos que têm plástico, que normalmente eles se secam, e a gente recomenda a população a não usar micro-ondas. Não usar? Não usar micro-ondas. Por quê? O micro-ondas, ele inativa os nutrientes do alimento. De todos os alimentos? De todos. De todos os alimentos. Você colocar um suco que congelou para descongelar, você inativou as vitaminas e os nutrientes desse alimento. Olha aí. Então, o legal seria nós irmos um pouco contra o excesso da industrialização e retornar à não utilização do micro-ondas. Mesmo que seja para aquecer o alimento? Mesmo que seja para aquecer. Não só para descongelar. Aqueceu ali, você inativa algumas propriedades. Sim. Poxa. Aí você tem a caloria vazia. Vazia. Né? E não o nutriente. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, eu me alimento super saudável, mas se você utiliza o micro-ondas, você tem inativação dos micronutrientes. Ok. Paula, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Foi muito legal. Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir, entre em contato pelos nossos telefones 3326-4434, 3044, 7277 ou pelo celular 9816-1648. Se perdeu algum programa ou quer revê-lo, acesse o nosso site www.programamedicodafamilia.com.br. Desejo a você uma ótima quarta-feira. Foi muito bom estar com vocês todos os dias nos últimos meses. Mas amanhã o Dr. Paulo Silfi volta a apresentar o programa Médico da Família. Mas eu não posso deixar de agradecer a uma série de pessoas. Obviamente, minha família, minha esposa, minha filha, meus amores, amo muito vocês, obrigado pelo apoio. Agradecer o Dr. Paulo Silfi pela oportunidade que nos deu aqui e, em especial, todos os profissionais que passaram pelo programa nesses meses e que gentilmente nos deram informações, como eu sempre dizia a todos vocês, né? Informação de qualidade até vocês. E eu não posso deixar também de agradecer toda a equipe que teve muita paciência comigo, a Érica, nossa cinegrafista e editora, Bianca, nossa produtora, assistente de estúdio Mariana, a Isabela, a Stefane e a Lidmara. Que também colaboraram muito. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado a você telespectador que permitiu que dentro desses meses eu entrasse nos seus lares. Muito obrigado a todos e até a próxima.